tudo bom, 500 anos? Hoje eu tô aqui no cantinho porque hoje nós vamos falar sobre o tempo. Tá até aqui uma ampulheta, mais ou menos, aqui, desenhada por mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo, mas dentro de língua portuguesa. Nós temos um texto super legal, diferente, para vocês conhecerem um pouquinho mais da história de como nós contamos o tempo, como que nós determinamos os dias da semana. Então, olha só, para a gente começar, vamos dar um espacinho aqui, para eu ter espaço para ficar aqui também com vocês. Então, olha lá, eu sei que às vezes é ruinzinho de vocês enxergarem, tá bom? Tô na página 72 do nosso módulo 3, tá bom? Embaixo. E você pode achar um pouco estranho quando você olhar para as figuras que estão aqui nessa lição. Mas você vai descobrir aí o que tem Odin, o que tem Thor, a ver com tudo isso que nós vamos estar fazendo agora. Então esse texto ele começa assim: quanto tempo o tempo tem? Não é possível determinar qual foi a primeira forma do homem medir o tempo. No entanto, por dedução, os historiadores chegaram à conclusão de que, primeiramente, foram constatadas as diferenças existentes entre o dia e a noite. Depois, pela observação das regularidades no movimento dos astros, como o Sol e a Lua. E foram estabelecidos períodos mais longos, como o mês e o ano. Também pela observação e cálculos, os antigos chegaram à contagem das horas. Os povos primitivos, e principalmente os egípcios, fixaram que o dia teria uma duração de 24 horas, e isso correspondia ao movimento de rotação da Terra. Além disso, perceberam que a natureza terrena e a celeste mudavam com certa regularidade. A Lua, por exemplo, tinha um ciclo constante, que ia se modificando aproximadamente a cada 7 dias. Algo que se chamou de septimana, palavra de origem latina que significa período de 7 dias. Dá para imaginar de onde surgiu essa palavra, né? A palavra semana. No entanto, a duração de 7 dias para a semana só foi oficialmente aceita no século XIV. A lua cheia aparece no céu somente depois de outras 3 luas terem passado. Assim, depois da lua cheia, vem a minguante, a nova e a crescente, para novamente vir então a lua cheia. O cálculo foi esse: 7 mais 7 mais 7 mais 7, o que daria mais ou menos um mês. Só muito tempo depois, com cálculos numéricos mais elaborados, percebeu-se que as medidas não correspondiam de forma exata aos fatos que eram observados na natureza. Constatou-se então que o ano tem 365 dias e algumas horas e minutinhos e segundinhos a mais. É interessante notar como foram dados os nomes aos dias da semana. Como eram 7 dias da semana, os antigos deram a eles nomes de grandes astros do dia e da noite e dos planetas que eram conhecidos naquela época. Então, olha lá, a gente tem aqui um quadro escrito Origem, o nome em latim, em italiano, francês e castelhano. Então, nós temos aqui Origem, Sol, em latim, solis dies, italiano, domenica, francês, dimanche, castelhano, domingo. Lua, lunae dies, lunede, lundi, lunes. Note que a Pro já não está falando aqui o nomezinho aqui em cima, mas eu tô andando um de cada vez para você poder acompanhar, tá bom? Então, eu tô lá em Marte. Martes dies, Martede, Marde, Martes. Mercúrio, Mercuridis, Mercólede, Mercredi e Miércoles. Júpiter, Lovis dies, Diovede, Gelde, Jueves. Vênus, Venires dies, Venerde, Vendredi e Viernes.
Saturno, Saturnis diz. Sabato, Samed e sábado. Olha só, continuou o texto na parte de trás. Por curiosidade, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno são deuses da mitologia romana. Os germânicos, os alemães, têm nomes mais ou menos equivalentes, só que são diferentes. Então, olha lá. Marte, Zil ou Tiwaz ou Tir. Mercúrio, Wodan ou Odin. Tá vendo? Aí eu falei que vocês iam conhecer algum. Júpiter, Thor ou Donar. Vênus, Frígia ou Frigg ou Freya. Assim, os dias da semana em inglês e alemão, que são as línguas germânicas, também possuem algumas alterações com a mesma origem. Então, olha lá. Em alemão é um pouquinho mais difícil, confesso. Então, você tem lá, origem, sol, Sonntag. Em inglês, Sunday. Lua, Montag. Monday. Marte, Dienstag, Tuesday. Mercúrio, Without, Wednesday. Júpiter, Donnerstag, Thursday. Vênus, Freitag, Friday. Saturno, Sonnenberg ou Samstag, Saturday. Os teólogos cristãos, por outro lado, eles criticam essa nomenclatura e eles chamam ela de pagã, quer dizer que ela não é veiculada à religião católica. No século IV, o Papa Silvestre substituiu por um sistema enumerativo, seguindo a palavra féria, que significa festa ou dia da oração, devido aos festejos da Páscoa. Então você tinha segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e etc. Sábado provavelmente é da origem hebraica do sabá, que era o dia do descanso, um dia santificado. E o domingo vem da palavra domênica, que significa dia do Senhor, tá? Senhor é Dominus. A língua portuguesa foi a única que adotou essa nomenclatura sugerida pela igreja. Então, olha lá. Uma criança que ela ama participar e ela fica aqui me mordendo quando eu tô dando aula. Então, olha só. Quando a gente olha para os dias da semana, a gente acha eles super comuns porque a gente está acostumado ao quê? A ouvir esses nomes, a gente nunca nem parou para pensar de onde eles vieram. De onde vem o nosso tempo. E aí a gente olha a origem dessas palavras. Como é que elas surgiram? Então, olha só, veio aqui um exercício de vocabulário pra gente. Substitua as palavras destacadas por termos de valor equivalente. Significa que eu quero aqui sinônimos. No entanto, por dedução, os historiadores chegaram. Dedução, quando eu falo assim, nossa, eu deduzi, eu imaginei aquilo. Eu cheguei a uma conclusão, muito bem. Tem aí substituição, subtração e conclusão. 22. Primeiramente, foram constatadas as diferenças existentes. Quando eu constato alguma coisa, quer dizer que eu tenho certeza de alguma coisa. Então, eu tenho aí comprovadas, inventadas ou contadas. Aê, comprovados. 23. Os teólogos cristãos criticaram essa nomenclatura. Os teólogos, que a gente fala aqui, teólogo é alguém que estudou teologia. Eles eram o quê? Os sacerdotes, os religiosos ou os homens? Eram os religiosos, tá bom? Aqui a gente considera inclusive os religiosos por quê? Porque a gente tinha um grupo específico de pessoas, tá bom? E aqui, como a gente vê que muita coisa vem do latim, e a gente tinha ali os papas, tá bom? Então, a gente tem ali o papado, que é um assunto para outra aula, tá bom? Você vai ter ali a continuação dos seus exercícios. Hoje aqui em branco, para vocês não verem aqui as minhas respostas, e tem um criptograma. Para você responder ele,
não tem grandes dificuldades, mas você vai precisar do apoio do seu texto e olhar com bastante atenção. Então, veio aqui, ó, forma de raciocínio. Senhor em latim. Dia de Marte em italiano. 7 dias em latim. Não recentes no masculino. Uma das divisões da hora e no plural. Como que a gente divide hora, gente? É um dos dois. Períodos de 100 anos, aqueles que a gente usa os algarismos romanos lá. E o último ali é movimentos da Terra, ou movimento da Terra aqui no caso. Olha, para você poder responder, você precisa de um pouquinho de atenção. Para você não se perder, você precisa do apoio do texto, porque você tem palavras em outras línguas ali. Então, para você não se perder na hora de responder. Outra coisa, não esqueçam de responder com respostas completas. Tem muita gente deixando resposta pela metade. A resposta pela metade está errada, tá bom? Então, por hoje é só. Foi super legal, foi um texto que basicamente ele fala sobre curiosidades, tá bom? E nós nos vemos na oficina de redação número 10. Beijo!